Lula condecorou Bashar al-Assad com a maior honraria brasileira. Aí eu pergunto, professor, eu estou perguntando, fazendo uma pesquisa há vários dias, eu estou perguntando o seguinte: você brasileiro, você acha, na sua opinião, você acha que o Brasil piorou ou o Brasil melhorou nos últimos anos? A política externa do Brasil, sem dúvida alguma, piorou 1 milhão de vezes. Piorou 1 milhão de vezes. Eu vivi para ver o Brasil, um país democrático, se levantar junto com ditaduras no plenário da ONU durante o pronunciamento do primeiro-ministro de Israel. Eu vivi para ver a delegação brasileira se levantar junto com as delegações de Irã, Cuba, Arábia Saudita, acho que Turquia também, todas ditaduras. Vivi para ver isso. É vergonhoso. Eu me sinto envergonhado. Então, é uma pergunta que eu estou fazendo e não é uma pergunta retórica apenas, né? Não, é uma pergunta séria para a sua análise, porque nós sabemos. é, é, acho que não precisamos nem falar de religião, de questões religiosas, proféticas, né? Que se dão aí, é, que se dão por quem abençoa, ou amaldiçoa Israel, né? Mas é aquele velho ditado da avó: me diga com quem andas e eu vou dizer quem você é. Se o Brasil só anda com ditaduras, com governos duvidosos, repressores, qual é o resultado que isso gera? Porque esses países, eles não são países. Eles podem ser países ricos que tenham dinheiro. Por exemplo, o Irã tem dinheiro, né? A Rússia tem dinheiro. Mas o povo é próspero? Essa é a pergunta que eu faço. O povo é próspero? Porque você não analisa a prosperidade de um povo pela riqueza do governo. Você analisa a prosperidade de um povo pela riqueza do povo. Ora, o povo é próspero? Eu estava vendo hoje, mais cedo, professor, 70% dos brasileiros ganham, em média, 2 salários mínimos. Né? O salário mínimo no Brasil hoje é R$ 1.400, né? Seria, É. na média, aí, 2.800 por mês. Como é que prospera numa realidade econômica como a do Brasil com 2.400 por mês? Como é que uma família prospera? Ela vive, né? Ela vive. Mas prosperar, Sobrevive. né? Hoje, uma família que é 70%, que representa, olha, gente, representa 70% da nação brasileira. Uma família que ganha 2.800 por mês, ela não consegue cuidar da própria saúde, ela não consegue pagar as despesas com saúde, não é mesmo? Ela é dependente, ela é totalmente dependente de um auxílio, de uma ajuda do governo para poder ter o tratamento médico. Isso eu estou falando de uma coisa muito básica para nós brasileiros, que é a saúde. Saúde, educação, né? Infraestrutura e por aí vai. Mas usando apenas um exemplo da saúde, eu gostaria que você comentasse agora no chat se você consegue ou não. Você consegue ou não resolver problemas de saúde apenas com o teu salário sem depender do SUS. Você coloca sim ou não aí no chat. Então, veja bem, a prosperidade de um povo se mede exatamente pelo o que o povo tem. O poder aquisitivo do povo, né? Como que o povo consegue viver com o que tem, né? E aí agora voltando para o nosso tema, né? Com quem que você anda? Com quem que você se associa? São outras nações Olha, prósperas ou são nações também que o povo sofre? Não é mesmo? olha, a audiência talvez não saiba disso, mas em Israel tem uma praça que se chama Praça Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha era brasileiro. Você sabe por que é que lá em Israel tem uma praça com esse nome? Porque, se não me falha a memória, o Oswaldo Aranha foi quem presidiu a sessão que criou o Estado israelense. Era um brasileiro.
E olha onde é que a diplomacia brasileira está hoje. Sabe, então, essa matéria que está aparecendo aí na tela, dessa honraria que foi dada pelo governo brasileiro a Bashar al-Assad, que era um vagabundo que usava armas químicas contra a própria população. 12 milhões de sírios fugiram por conta da guerra. Tiveram que, refugiados, né? 12 milhões de sírios se tornaram refugiados em diferentes países, inclusive no Brasil. Talvez seja a maior onda de refugiados da atualidade, talvez seja refugiados sírios. Aqui no Brasil a gente está muito acostumado com os venezuelanos, Sim, né? sim. A gente tem cerca de 250 mil refugiados venezuelanos aqui. Mas em outros países da Europa, por exemplo, outros países do Oriente Médio, você tem uma presença maciça e massiva de sírios, que é uma onda de refugiados provenientes dessa guerra civil, que esse sujeito que a gente está vendo aí, essa bela cara dele aí na tela, ele provocou. O sujeito que usava armas químicas contra a própria população. Essa semana, depois da queda dele, acho que foi ontem, veio a público uma notícia de pessoas que estavam agonizando em prisões subterrâneas. Você tem noção que é fazer uma prisão subterrânea para presos políticos? Subterrâneos, sem ventilação, sem corrente de ar, sem janela, sem nada. Você tem noção do quanto isso é um nível de tortura para você colocar presos políticos ali? É um absurdo. E aí a gente vê essa matéria de condecoração a esse sujeito. Eu me lembro quando eu era criança, pré-adolescente, quando o Lula foi presidente da outra vez, eu me lembro do convite que ele fez ao Ahmadinejad para vir ao Brasil. E eu me lembro, o Ahmadinejad ele nega a existência do Holocausto até hoje. E aí você tem, o Lula convidou esse cara para vir ao Brasil na época, eu não lembro se ele veio, mas eu lembro que ele convidou, e eu lembro até o discurso que o Lula estava falando, e eu lembro até que ele falou sobre o aquecimento global, que o aquecimento global só é possível porque a Terra é arredondada, né? Porque aí a Terra é redonda e gira, e aquela poluição que está ali, na hora que a Terra gira e pega aquela poluição que está ali, se fosse quadrada não ia ter aquecimento global, eu lembro disso. Eu lembro. Então, se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Então, enfim, é vergonhoso. É vergonhoso. A política internacional do Brasil é vergonhosa. A gente vê o governo brasileiro hoje criando dificuldades de relações com Israel. O governo israelense ganha licitações do governo brasileiro. O governo brasileiro faz por onde não entregar aquelas licitações ganhas, vai para o TCU, tenta tirar e tenta passar o ganho da licitação para o segundo lugar. O TCU diz que não pode, né? Tem que ficar ali com Israel, porque Israel ganhou, não pode passar para o segundo. A gente vê o governo brasileiro desfazendo laços com o governo israelense em vários ministérios, da tecnologia, da educação, o Ministério da Defesa também. O próprio ministro da Defesa deu declarações horríveis, porque os judeus, ele não diz os israelenses, os judeus ganharam a licitação e o governo é contra. Professor, essa é uma revelação divina, inclusive, né? É os céus mostrando ao brasileiro o quanto o governo que os governa e que os conduz. Alguém disse, né? São 180 milhões de brasileiros honestos. E é verdade, pessoas de bem. A maioria dos brasileiros são pessoas trabalhadoras, de bem, mas que são dominados por opiniões fabricadas, são conduzidos ao erro. Mas vamos partir da premissa que todo brasileiro é honesto. Vamos partir? Só que é o seguinte, o brasileiro, a sua limitação, ela se dá quando ele coloca um político no cargo. Quando o brasileiro escolhe um presidente, escolhe um deputado, um senador e por aí vai. A partir daí, quem manda no país e quem conduz o país como um todo, e aí não tem como a gente falar assim, porque as coisas não funcionam dessa maneira na prática. Quando o Brasil, ele boicota os judeus, e aí sai uma manchete, né, de um ministro do governo dizendo: os judeus ganharam a concessão e nós não vamos poder comprar deles, por questões ideológicas.
quando isso é revelado a nós, não é uma decisão do governo brasileiro separada, em que só o governo vai pagar um alto preço. Não, somos nós. É você, eu, o professor, né, o Alisson, a Vanúzia, a Carol, o Douglas, o Robson, o Vitor, todos nós chancelamos esse governo que toma decisões. É por isso que nós estamos falando lá no começo, lembra? Sobre a prosperidade de um povo. O governo brasileiro ele é rico. Ele fatura trilhões e trilhões em impostos do dinheiro que vem da onde? Porque o dinheiro não vem do Irã. Não é o Irã que paga. Somos nós brasileiros. Mas quem que gasta esse dinheiro para amaldiçoar Israel e condecorar ditadores? É o governo. Então não adianta nós falarmos, o governo não tem nada a ver com o país. Gente, o governo é o resultado de uma decisão da população brasileira. E a partir do momento que Francisco, Chico estão lá dando a canetada, todos nós somos prejudicados, né? Ou nós pagamos mais impostos, o Brasil se associa com ditaduras. Olha só o que está acontecendo nos BRICS, né? O Talibã está sendo cotado para fazer parte desse movimento. Agora, o que o Talibã tem para oferecer economicamente que possa mudar a vida de nós brasileiros? Essa é a pergunta, professor. Né? O que o Talibã, o que o Hezbollah, né, tem para oferecer para a vida do povo venezuelano? Nós sabemos que o Hezbollah está operando dentro da Venezuela, gente. Existe uma operação imensa do Hezbollah em associação com o Nicolás Maduro. Mas o que o Hezbollah trouxe que melhorou a vida da população venezuelana? Né? São pensamentos profundos e às vezes as pessoas dizem assim, eu sou de bem, eu amo Israel e eu não tenho nada a ver com o Lula, inclusive nem votei no Lula. Mas como um povo, né, sem sábia liderança, o povo cai, né? Já dizem os ensinamentos sagrados. E nós vemos isso acontecendo no Brasil, por isso que eu pergunto, o Brasil piorou ou o Brasil melhorou nos últimos anos? Né? E a maioria tem dito que o Brasil piorou, infelizmente, professor. É isso. O ano que vem não, o outro, 2026, teremos a oportunidade de tentar fazer a coisa mudar de rumo, né, mudar de caminho, porque o caminho que está aqui agora já claramente não é satisfatório.